Olá, estamos começando o nosso encontro habitual, agora de sábado e domingo, tendo em vista a crise do coronavírus, né? E agradeço muito a todos vocês que estão inscritos no meu canal, muito obrigado por tudo. Se você não se inscreveu, eu sempre convido, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, utilize, se vocês estão fazendo isso, da página dos comentários, debata, proponha, sugira, né? E coloque like lá no que vocês gostaram. Bem, claro, acompanhando todos o noticiário do dia, preocupação, eu queria ver o que aconteceu no tal do jejum. No fim não aconteceu nada, não teve nada irrelevante, mas tem algumas questões que são importantíssimas de nós comentarmos. Por quê? Acho eu, porque teremos uma semana muito complicada e de muita tensão. E o cenário é desenhado esse. E essa tensão produzida pelo ignorante, pelo irresponsável, pelo incapaz, quase que um incitatus que está à frente do Executivo Federal na República Federativa do Brasil. Esse cidadão não merece lá estar. Ele não é um líder, é um homem ignorante, um homem doente, com traços de psicopatia. Por exemplo, só para fazer uma introduçãozinha, isso está num livro, um belo trabalho, mais um, eu tenho outros livros, do Luiz Macluf Carvalho, O Cadete e o Capitão. Curioso, vale a pena ler esse pequeno trecho do laudo do Coronel Pellegrino, em 1983, no segundo semestre daquele ano, o laudo que ele fez do então tenente Bolsonaro. Diz ele, o comportamento do tenente Bolsonaro era reflexo de sua imaturidade e exteriorização de ambições pessoais baseadas em irrealidades, aspirações distanciadas do alcance daqueles que pretendem progredir na carreira pelo trabalho e dedicação. Continua o Coronel Pellegrino nesse laudo sobre o então tenente Bolsonaro. Nas rotinas de trabalho cotidiano, no exercício permanente das funções de instrutor, formador de soldados e de comandante, faltava-lhe a iniciativa e a criatividade. Que militar, hein? Continua. Observou ainda o Coronel Pellegrino que Bolsonaro tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Faço questão de repetir essa passagem do laudo do Coronel Pellegrino no segundo semestre de 83 sobre o então tenente, o que fracassou na carreira militar, saiu com desonra, condenado por terrorismo, né? Ele diz o seguinte de Bolsonaro, né? Vale a pena ler. Tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, como pela falta, isso é importante, de lógica, racionalidade, equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Ele é isso. Só que agora não é mais um tenente. Em 1983 é o presidente da República em 2020, na crise mais grave que o Brasil está passando, na melhor das hipóteses, do último meio século. A situação, portanto, é muito preocupante. Lendo todo o noticiário, entrevistas com infectologistas, com especialistas em saúde pública, a preocupação de todos, com especialmente o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e o Distrito Federal, que seriam, de acordo com os especialistas, as áreas mais problemáticas, né, para enfrentar a questão do coronavírus. Todos chegam, e o Ministério da Saúde também pensa da mesma forma. E muitos já dizem que em 2 semanas, e essa é a informação extremamente preocupante, em 2 semanas o sistema de saúde deve chegar ao seu limite, ou seja, é o tal colapso. Em 2 semanas, portanto por volta da metade do mês de abril, início da segunda quinzena. Então é uma situação extremamente preocupante. E aí vai ser sempre a discussão, mas e aí, quem é a culpa, quem é que fez isso, etc. tal, estaremos numa situação muito complicada. E estamos nessa situação também complicada em relação a equipamentos pela inépcia do incitatus que está no Palácio do Planalto. E por quê? Né? Lembra que quantas vezes nos nossos encontros, e são tantos, né, nós mostramos que a política externa era um equívoco. A política externa brasileira transformou o Palácio do Planalto num puxadinho da Casa Branca. O que o Brasil ganhou com isso? Nada, a não ser humilhação. E na presente crise, né, o Trump deu um passa-moleque no incapaz, no ignorante, no doente, que tem que ter tratamento. O Dr. Halley Júnior sugere, inclusive, um exame de sanidade mental, por ele não ter capacidade
né, para o exercício das suas próprias funções, que teria, portanto, alguém ficar responsável por ele. Bem, só para voltar, esse cidadão sempre fez o jogo de uma espécie de servo do Trump. O que o Brasil ganhou com isso? No passado não ganhou nada e agora perdeu equipamentos. Equipamentos, né, os respiradores que são fundamentais, máscaras, etc. Por exemplo, podia ter tomado a iniciativa e ter ido à China, mas não. Ao contrário, criticou a China. O Eduardo Bananinha fez toda aquela palhaçada sobre a China recentemente. E ontem o Weintraub, aquele que não sabe escrever sequer impressionante, escreve com C, que acha que o Kafta, sim, o espetinho, o Kafta é o escritor checo. Bem, esse idiota, me desculpe, o idiota não é do Dostoiévski, é o Weintraub, hein? Ele nem sabe quem é Dostoiévski, mas tudo bem. Esse Weintraub fez uma brincadeirinha atacando os chineses, usando de forma criminosa a Turma da Mônica, e certamente o Maurício de Souza deve ter ficado indignado com esse uso indevido feito pelo ignorante que ocupa o Ministério da Educação. Mas, sendo assim, o presidente da República, veja, ele foi construindo e está colhendo o que plantou. Em relações exteriores, com o Beato Salu. Quantas vezes nos nossos encontros nós comentamos o perigo que era o Beato Salu para o Brasil. O Beato Salu lá esteve, fez uma política de ficar de joelhos para o imperialismo norte-americano, e o que o Brasil ganhou? Nada. E na presente crise, pior ainda. Muita gente vai morrer por falta de respiradores por culpa do Incitatus que está lá no Palácio do Planalto. Ele, sim, é o culpado. Né? Porque se o Brasil tivesse uma política, como teve em outros momentos da nossa história, séria, teria já mandado aviões da FAB à China para recolher equipamentos, teria mandado à Índia no caso de remédios, teria trabalhado, agido, mas ele não. Ele optou, por exemplo, mostrando quão certo estava o Coronel Pellegrino em 1983, pelo jejum, por exemplo, ou por fazer aquelas propostas absurdas ao longo das últimas semanas, propostas absurdas como o fim do isolamento social, dizendo que era uma gripezinha, e por aí foi indo, criando um problema, que eu vou voltar a essa questão ainda hoje no nosso encontro, que vai ser muito grave a partir da próxima semana. Mas eu tenho de citar uma coisa que eu fiquei pensando, falo ou não falo, mas com vocês é necessário ter o coração aberto e falar. Usando como fonte o site O Antagonista, eles mostram que o Olavo de Carvalho é o Jim Jones da Virgínia, é um marginal que vive lá nos Estados Unidos, que parou na antiga primeira série do ginásio. E se autoproclama filósofo. Se ele fosse a antiga quarta série, concluísse o antigo curso ginasial, que somado ao primário é hoje o ensino fundamental, com uma série a mais hoje, né? Eu acho que ele se proclamaria Deus. Se parando na primeira série do ginásio é filósofo, na quarta seria Deus. Esse marginal que lá está, defendeu no Facebook a saída do Mandetta e usou a seguinte expressão, vocês me desculpem, por isso que eu fiquei pensando se falava ou não falava, mas eu estou usando como referência o Antagonista e não foi desmentida a informação do marginal da Virgínia. Fora ministro Punheta. Vocês me desculpem, mas preciso falar. Ou seja, esse cidadão, o marginal da Virgínia, é o guru do presidente da República, do Incitatus. O marginal é guru do Incitatus, né? A questão que se coloca hoje é que esse homem, esse marginal, nomeou o ministro da Educação, nomeou o ministro das Relações Exteriores, tem grande influência no governo, no gabinete do ódio, que é aquela malta que está dentro do Palácio do Planalto. É uma malta, é caterva, gente perigosa que cerca ali o Incitatus, né? Inclusive que os militares não gostam dessa malta, mas essa malta lá está. Olha a forma como ele se refere ao ministro Mandetta. Agora, esse homem foi considerado, e ele falou publicamente, o Bolsonaro, que era o seu guru, e foi homenageado, vocês se recordam, na Embaixada Brasileira. A questão que se coloca, então, quando você tem ministros nomeados por um marginal, na presidência da República, um Incitatus, como é que nós, brasileiros e brasileiras, e os 210 milhões de habitantes, nós vamos sobreviver à maior crise sanitária do último meio século e também a maior, tudo indica, infelizmente, recessão econômica dos últimos 50 anos. Essa é uma questão interessante para a gente pensar. Deixa eu citar um dado daqui.
Eu estava aqui vendo aqui umas informações que estavam aqui presentes hoje, passei em pente fino, li tudo tal, e vi um encontro que ele teve hoje pela manhã, o presidente da República, o senhor chamado Alberto Fraga, que é um que está louco para ser ministro aí da Segurança Pública, queria dividir o ministério outra vez tal. E ele disse que o Bolsonaro não ia substituir o ministro da Saúde. Imagina se esse é tema, se essa é a questão agora, se essa é a questão central, né? Que não vai fazer isso, longe disso, tal. A questão central não é essa. A questão central é construir com os governadores, né, uma política, porque todo mundo sabe que agora vai começar semanas críticas, né? E serão, o próprio ministro da Saúde, Mandetta, disse que nós teremos aí 12 semanas muito críticas, portanto cerca de 3 meses, né, muito críticos. Era esse momento do presidente da República estar junto com os governadores, o ministro da Saúde junto com os secretários estaduais da Saúde, mas especialmente o incitatus, porque esse é o momento chave, né, de ver como é que, para onde o Brasil vai e conseguir conciliar duas coisas. De um lado, a questão da saúde, né, do enfrentamento à grave crise sanitária, de outras questões econômicas. Sumiu Paulo Guedes, a ajuda econômica não veio para os mais pobres, que estão aguardando, e não veio para os micros, pequenos e médios empresários também, nada. E eles tentam acusar o Congresso Nacional, que é mentira, porque o incitatus, além de tudo, é mentiroso, junto com o Guedes, que é incapaz e falastrão, como eu sempre disse a vocês durante meses, né? O Congresso concedeu tudo, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma série de medidas, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, o governo tem as mãos livres para trabalhar. Porém, muitas das coisas não foram feitas de acordo com o incitatus, é que ele disse que pode ser pedalada, que estão querendo criar uma armadilha. Olha o delírio que vive esse homem doente, psicopata, com mania de perseguição. Bem, o incitatus disse que que querem que ele cometa um crime de uma pedalada na parte da responsabilidade fiscal para fazer um impeachment. Que homem corajoso, que militar corajoso, que militar ele nunca foi um fracasso. Saiu por terrorismo do exército, condenado por terrorismo. Imagina o Churchill, Winston Churchill, 1940, maio, junho, naquela situação quando ele chega a primeiro-ministro, naquele momento que a Europa inteira, sob controle da Alemanha nazista, quase toda a Europa, a França caindo, né? Winston Churchill, alguma medida que ele fosse tomar emergencial, ele ia pensar em alguma, entre aspas, pedalada, alguma responsabilidade fiscal, mas é o Winston Churchill. Claro que nós não temos no Brasil nenhum Winston Churchill, e nem o incitatus sabe quem é o Winston Churchill, né? Muito menos o Bananinha, que não sabe nem pronunciar o nome do grande primeiro-ministro do Reino Unido e que teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. Então a grande questão que mostra que ele não consegue agir porque ele é covarde. Quer dizer, o incitatus é ignorante, é irresponsável, é preguiçoso, né? E, além de tudo, e não consegue assinar uma medida com receio, olha que absurdo, de que é uma pedalada e que era uma armadilha contra ele. Daí tá certo o coronel Pellegrino no seu dossiê que fez sobre o então tenente. Mas ele foi piorando ao longo do tempo, né? Foi piorando. Então a questão que se coloca é que esse homem é o presidente da República agora. E tudo que ele está fazendo é para não fazer. Ou seja, nós temos a maior crise sanitária, provavelmente a maior recessão econômica do Brasil republicano, não se sabe, porque vai depender até o momento do fim do isolamento social e o reflexo na economia, e o reflexo na economia internacional, claro. Ele quer um choque entre os poderes, tem atacado o Congresso Nacional em conversas privadas, tem atacado o Supremo Tribunal Federal e podemos terminar numa convulsão social, que seria o pior cenário de todos, Eu tenho insistido e falado aqui que ele quer isso. Por que ele quer isso? Ele sabe, ele tem consciência que ele é medíocre. Ele sabe que é ignorante, ele sabe que é irresponsável, ele sabe que não tem capacidade de liderança, ele sabe que tem um vocabulário que sai de 500 palavras, se tanto. Ele sabe. Então, ele não vai conseguir nos liderar. Antes, agora, a epidemia ainda não pegou no breu, né? Vou usar essa expressão, não sei se inadequada, inclusive, mas tudo bem. Vai vir a epidemia em larga escala em 2 semanas, né? E aí vai haver uma pressão e não vai haver equipamentos, médicos, profissionais da saúde, instalações para todos, infelizmente, é o que todos dizem. E ele não vai conseguir liderar naquele momento mais grave, vai procurar achar culpado, que nunca é ele, dentro da sua doença, nunca é ele, é sempre os outros, né? E não vai conseguir
liderar o Brasil pós-coronavírus. E numa conjuntura mundial muito complicada que nós teremos esse ano e o próximo, no mínimo, né? E aqui no Brasil, numa situação extremamente difícil. Então, o que ele faz? Ele tem desejo de poder. Mas é uma coisa que não é um projeto político. Até lendo o Suetônio, estou me referindo ao Suetônio, o Calígula, o Incitatus, o cavalo do Calígula, só para lembrar que ele estava nomeando para o Senado como cônsul. E se você começa a ver alguma coisa do Império Romano, peguei o caso do Calígula, tinha um projeto político? Não tinha. Leia o Suetônio, né, que é a principal fonte sobre Calígula, né? Não tinha, mas ele tem algum projeto de poder? Não, assim, projeto político não tem, ele tem um projeto de poder, que aqui é interessante. O coronel Pellegrino fala que ele queria ficar rico, queria ficar rico. E para ele ser rico, hoje, em 2020, é ser presidente da República. É todos aqueles privilégios que cercam o presidente da República. Então, é esse homem que está nesse momento liderando o Brasil. E o que ele vai querer para manter? Como ele sabe que não tem condições de liderar coisa alguma, ele aposta na convulsão social e imputar ao Supremo, ao Congresso, aos governadores estaduais a razão da convulsão. E aí aparecer como o salvador, o esperado, o ungido. É isso. Dentro do seu delírio religioso, que ele tem sérios problemas de delírio. O manual de psiquiatria para ele tem várias, você pode escolher várias passagens, fecha os olhos, vai pondo o dedo, vários se aplica sobre ele. E nesse delírio, ele pode jogar o Brasil numa convulsão social e aí, espero que isso não ocorra, vai ser terrível para o país se recuperar. Portanto, existe tempo. E tempo para quê? Para a sociedade civil, para as lideranças no Congresso, para os setores responsáveis do Brasil se posicionarem rapidamente contra o Incitatus. É o único meio, porque o Incitatus tem como projeto se manter no poder quanto for possível, mesmo não tendo, insisto, nenhuma visão política de Brasil. Ele é de um primarismo absoluto. Não cabe aplicar para ele categorias como fascismo, nazismo, no sentido clássico. O Gentili, o Rosenberg, ele nem sabe quem é, de um ou de outro. Ou falar de integralismo, fazer referência a Plínio Salgado. É uma piada. Primeiro, com todos os defeitos do Plínio Salgado. Plínio Salgado era intelectual, um bom escritor, sabia falar, escrever, né? Tem livros importantes na casa da literatura, né? Tem muitos textos políticos. Eu não estou entrando no mérito se concorda ou discorda. Na verdade, evidentemente que eu discordo do integralismo. Mas foi deputado, jornalista, né? Não pode comparar o Bolsonaro ao Plínio Salgado, né? Basta conhecer um pouco de história do Brasil. Então, esse homem, ele vai apostar na convulsão social. E aí é o caminho para o golpe de Estado. Com quem ele vai nesse golpe? Pode ser com os evangélicos, pode ser com as polícias militares, que ele seduz uma fração mínima das polícias militares. Veja o apoio que ele deu aos amotinados, ao crime que foi a rebelião dos amotinados da polícia militar, que era uma fração pequena lá do Ceará. Mas ele vai tentar algum tipo de aventura. E vai ser muito complicado. Atentem, isso vai começar a partir dessa semana, com a liberação de comércio em pequenas e médias cidades, tal, que eles começam a espalhar entre os seus seguidores. Você imagina, se começa a liberar o comércio em pequenas e médias cidades, as pessoas começam a circular, a pessoa vem de uma cidade média para uma cidade grande, por exemplo, para São Paulo, ou para o Rio, ou para Fortaleza, Salvador, Recife, Porto Alegre, etc. Vai virar o caos, quer dizer, todo o isolamento feito até agora aqui, e que mostrou que era correto, porque o número de casos é pequeno, relativamente pequeno frente à população, por causa do isolamento, e o número de mortes é pequeno por causa do isolamento, vai tudo por água abaixo. Portanto, é aquilo que eu insisto, esse homem prepara um golpe de Estado, Eu tenho alertado, então as chamadas, entre aspas, forças vivas da nação, é bom que acorde, antes que nós possamos cair numa convulsão social trágica para o nosso país, trágica, juntando crise econômica, crise sanitária, conflito entre os poderes e, no final, uma convulsão social, que é o que ele está preparando, o Incitatus do Palácio do Planalto. Se você gostou dessa live e de tantas outras lives no meu canal, não se inscreveu, convido que eu faça. É fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações que avisa as novas postagens, utilize da parte dos comentários. E coloque like, evidentemente, no que vocês gostaram. Vamos nos encontrar amanhã. Até!